Ô, Diego, é o seguinte, o Marcelo Tosin, ele falou assim, o Diego só não ganhou a Liberta porque o São Paulo fugiu da arena. Eu queria que você contasse um bastidor daquela época, porque realmente, eu lembro que houve essa situação envolvendo os dois jogos, o primeiro seria em Curitiba, mas era uma questão de segurança, o Corpo de Bombeiros tinha que disponibilizar ou dar o aval para que a arquibancada fosse colocada de uma medida de segurança, e no final das contas não rolou, não deu certo, uma pressão muito forte que o São Paulo fez, isso aí por informação nos bastidores, e aí o jogo foi para o Rio Grande do Sul, no estádio gigante do Beira-Rio. Queria que você falasse como isso chegou para o vestiário, porque o Atlético jogando em Curitiba, já desde antes, era extremamente forte. E acredito eu que a história seria bem diferente se o São Paulo tivesse jogado, ao invés de Porto Alegre, ter jogado na nossa casa em Curitiba, hein, Diegão? É que os regulamentos são para ser cumpridos, né? E quando se começa uma competição, naquele momento o Atlético não tinha no seu estádio a capacidade para comportar um jogo 40 de final mil, de né? Libertadores. Exatamente. O que aconteceu quando é que nós fomos muito desacreditados, ninguém acreditava na nossa equipe, ninguém acreditava que nós passaríamos sequer da primeira fase. E depois, quando nós enfrentamos o Cerro Porteño, depois quando nós enfrentamos o Santos, depois que nós enfrentamos o Chivas, que para mim o Chivas era a grande equipe daquela competição, era a equipe mais forte. Era a equipe que tinha metade da sua equipe, 6, 7 jogadores titulares, eram titulares da seleção mexicana naquela época. Então vocês tentam imaginar a força que era o Chivas. E nós conseguimos um resultado incrível em casa, ganhamos de 3-0 naquela semifinal, e depois fomos jogar no estádio deles, lotado, completamente lotado. Talvez eu tenha recebido a maior vaia da minha carreira, quando nós entramos em campo. Só que, ao mesmo tempo, quando nós fizemos uma partida incrível e nós conseguimos aquele empate, que foi uma grande vitória, todos os torcedores do Chivas se levantaram e aplaudiram a nossa equipe, uma coisa que eu nunca tinha visto no futebol. Então, o reconhecimento da força do Atlético Paranaense naquela altura. O que aconteceu depois disso? Foi feito um esforço descomunal. Foi feito pela direção, pela diretoria do Atlético, pelo Petralha. Olha, admiro muito o presidente. Admiro muito tudo que ele fez pelo clube. Se o Atlético Paranaense hoje chegou aonde está, no patamar que está, deve muito a esse senhor. E ele vai ter a minha gratidão, foi a pessoa que me levou para o Atlético Paranaense, vai ter sempre a minha gratidão e sempre o meu respeito. E em tempo recorde conseguiram levantar umas arquibancadas. Levantando as arquibancadas, tiveram o aval, tiveram de todos os órgãos, os bombeiros, todo mundo que poderia dar o aval para acontecer aquele jogo, a segurança com aquelas arquibancadas foi dado. Então, foi liberado para o Atlético jogar aquela final. Só que aí aconteceu aquela força de bastidores, o São Paulo, infelizmente, foi mais forte. Sabia que se viesse jogar no nosso estádio seria muito complicado para eles, porque todo mundo sabia da força do Atlético, todo mundo costuma dizer, né, que o torcedor dos seus clubes é o 12º jogador. Eu nunca considerei isso. O torcedor do Atlético, para mim, sempre foi o número 1. Depois vinha todos os outros jogadores. E a força que o torcedor do Atlético tinha, a maneira como nos empurrava, a maneira como nos inspirava, a maneira como nos dava aquela motivação extra para nós fazermos sempre a melhor partida das nossas vidas. E teria sido diferente. Mesmo assim, fomos para o Beira-Rio, fizemos uma boa partida, jogamos melhor do que o São Paulo naquele primeiro jogo. Quando nós fizemos 1-0, tivemos a chance logo em seguida de fazer o 2-0, seria muito diferente aquele jogo. Sofremos depois do segundo empate, no segundo tempo, aquele gol de empate. E até mesmo no Morumbi, se todo mundo recordar como é que foi aquele jogo, nós perdendo por 1-0 no último momento, no último lance do primeiro tempo, um pênalti para nós, que infelizmente o nosso melhor batedor, aquele que tinha uma bola perfeita, que fez uma Libertadores da América também incrível, que foi o Fabrício, coisas que acontecem, ele acabou chutando aquela bola na trave. Se a gente faz aquele gol de empate, teria mudado aquela história. Depois a gente foi para cima e acabamos levando o segundo, o terceiro e o quarto gol. Infelizmente não tivemos força para isso, mas foi sim difícil, nós não conseguimos entender porque tinha todas as autorizações para o Atlético jogar aquela final na Arena e isso não aconteceu. Então o São Paulo foi mais forte, lutou pelos seus interesses, mas mesmo assim eu acho que nós fomos dignos de defender uma grande camisa, que é a camisa do Atlético, e ter feito ali uma campanha incrível na Libertadores da América. Pena que não veio a conquista, mas o Atlético, por sua história, por sua estrutura, por ter os melhores profissionais em cada área, porque eu sei que tem os melhores profissionais, um dia vai conquistar a tão sonhada Libertadores da América. Já esteve perto por 2 vezes, mas vai chegar essa conquista que todos nós que torcemos para o Atlético merecemos.